Olá, eu sou a Titi Vidal, estou aqui de novo com você para falar sobre Mercúrio, o planeta da comunicação, regente do signo de Gêmeos e de Virgem. O planeta que fala sobre a inteligência, sobre as trocas, sobre como a gente aprende, como a gente ensina, como a informação circula. E hoje eu estou aqui para falar sobre como é o Mercúrio de cada signo focado na comunicação. É sempre importante a gente saber que tudo sempre depende do mapa inteiro. Meus alunos de astrologia falam que isso é a coisa que eles mais escutam de mim, né? Que tudo sempre depende do mapa inteiro. Porque o mapa é realmente algo muito complexo. Ali a gente tem vários planetas, todos os signos, várias casas astrológicas, vários aspectos. Então, para saber efetivamente como é a comunicação de uma pessoa, eu preciso, além de ver o Mercúrio, eu preciso ver a casa 3, eu preciso ver várias coisas importantes no mapa, próprio Sol da pessoa, a própria personalidade que influencia muito também na comunicação. E eu preciso também saber, além do signo do Mercúrio, eu preciso saber em que casa que esse Mercúrio está, quais são os aspectos que ele faz. Mas o signo já dá um bom tom, já fala muito pra gente sobre isso, e é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então a gente vai ver os 12 tipos de Mercúrio. Lembrando, né, que os planetas eles falam muito sobre o quê? Então, o que é o Mercúrio? Mercúrio é comunicação. Como é essa comunicação? Então, esse como é o signo, que é como se fosse a roupa que aquele planeta veste. É como se ele fosse um ator e aquele signo é o personagem que ele vai representar. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Você não sabe qual é seu Mercúrio? Não tem problema, você vai lá no meu site agora, www.titividal.com.br, vai calcular seu mapa e vai descobrir qual é o signo do seu Mercúrio. Além disso, você também pode descobrir em que casa que ele está e quais são os aspectos, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro signo, falando primeiro então sobre o Mercúrio em Áries, que é uma comunicação ali explosiva, né? O Mercúrio em Áries ele já chega falando, é muito comum quem tem Mercúrio em Áries às vezes até atropela as pessoas, porque fala rápido, interrompe, não tem paciência de ouvir o discurso do outro até o fim, então já entendeu o que você quer dizer, já pula para o próximo assunto, ali para o próximo assunto, para a próxima fala, né? Então tem uma coisa às vezes até de parecer agressivo quando está falando, mas é mais o formato mesmo dessa comunicação, não significa que ele está brigando com você. Mercúrio em Áries pensa muito rápido, né? Por isso que essa fala também é muito agilizada. A gente vê bastante gente até que trabalha com comunicação que tem o Mercúrio em Áries, até porque ele traz uma agilidade mental, uma facilidade ali de você pensar rápido, responder o que precisa ser respondido, mas precisa realmente trabalhar essa ansiedade e tomar cuidado com a forma como fala as coisas para não passar essa agressividade. O Mercúrio em Touro é um Mercúrio já mais lento, é um Mercúrio que precisa de um tempo para processar a informação, para se comunicar, tanto que às vezes acaba sendo um Mercúrio muito específico, ali ele precisa do começo, do meio, do fim, de cada detalhe da história. Então alguém que vai contar a história vai contar dando exemplo prático, ele precisa falar apontando alguma coisa prática que dê um bom exemplo daquilo que ele está dizendo, meio que para mostrar para você que realmente o que ele está falando tem fundamento. É um Mercúrio que às vezes demora mais, né, para processar, tem um tempo próprio ali, um ritmo próprio entre entender, dar uma opinião. Então é importante saber respeitar, né? Todos os Mercúrios eles são positivos e negativos ao mesmo tempo, tem qualidades e defeitos, são só formatos diferentes, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que tem um Mercúrio em Áries, conversando com alguém que tem um Mercúrio em Touro, vai ter uma diferença ali no ritmo que pode ser complicado. Então, é importante também a gente sempre ouvir, conhecer, saber como é o Mercúrio do outro, para saber qual é a melhor abordagem. Então, você vai conversar com alguém que tem um Mercúrio em Áries, você vai ser mais rápido, vai direto ao ponto. Você está conversando com alguém que tem um Mercúrio em Touro, você vai falar mais devagar, vai dar um exemplo mais concreto. E vai respeitar esse tempo, esse ritmo. Mercúrio em Touro é muito cabeça dura, né? Então, às vezes, também coloca na cabeça que vai fazer aquilo e vai fazer aquilo e vai até o fim. Mercúrio em Gêmeos, ele está em casa, então uma das casas do Mercúrio é os Gêmeos, então Mercúrio em Gêmeos é muito comunicativo. Quem tem Mercúrio em Gêmeos adora falar, adora escrever, adora se comunicar. É gente que pode falar demais, inclusive, né? Em todos os sentidos, de falar o que não devia, às vezes, porque não tem muito filtro, pensa e já fala, já quer
passar a informação adiante. Então, às vezes, até acaba contando algumas coisas suas que nem devia contar para aquela pessoa, mas quando viu já falou. E também, pelo fato de ser muito comunicativo, normalmente gosta muito mesmo de conversar, de bater papo, de trocar informação, de aprender, de ensinar. Está sempre fazendo curso, está sempre aprendendo mais, está sempre lendo muita coisa justamente para ter um repertório maior para passar a informação adiante. Normalmente são pessoas que falam e se comunicam muito bem e que têm uma cabeça aí bem dinâmica e bem aberta também, principalmente às novas ideias. No caso do Mercúrio no signo de Câncer, o Mercúrio em Câncer ele é um Mercúrio mais sensível, que a mente acaba sendo mais emocional, né? Então, como que isso funciona? Ele pensa muito de acordo com o que ele sente, então os sentimentos, as emoções influenciam muito a sua forma de pensar. Aquilo que ele está vivendo, às vezes na vida pessoal, faz com que as suas ideias mudem. E a forma de se comunicar também varia muito dependendo da situação. Então, se é uma situação onde ele se sente seguro, confortável, onde ele está com pessoas que ele gosta ou pessoas com quem ele se sente à vontade, ele vai se comunicar melhor. Se ele está num ambiente mais hostil, novo, tal, ele pode travar, ser mais tímido, ficar mais inseguro mesmo na hora de falar. Então, porque isso tem aí realmente essa relação direta com as emoções. No caso do Mercúrio em Leão, é um Mercúrio que adora se comunicar, que adora falar, mas que também é um Mercúrio cabeça dura, né? Então tem ideias mais fixas, é mais teimoso, gosta que a sua opinião seja aquela que prevalece. E normalmente são pessoas que quando falam, elas querem que você esteja olhando nos olhos dela. Então você está falando com alguém que tem Mercúrio em Leão, olha para a pessoa, né? Senão realmente a pessoa vai se incomodar, o que é chato mesmo, né? Todo mundo deveria se falar sempre olhando um nos olhos do outro. O Mercúrio em Leão acaba tendo esse talento para comunicação, fala bem em público, são bons oradores, são pessoas que gostam de ensinar. A gente vê vários professores também com Mercúrio em Leão. É um Mercúrio que fala muito bem, que se expressa muito bem. No caso do Mercúrio em Virgem, Virgem é a outra casa do Mercúrio, né? Então ele também fica domiciliado em Virgem, mas é um Mercúrio mais técnico, mais atento aos detalhes, né? Então, Mercúrio em Virgem é aquele que vai te contar uma história, vai te contar todos os detalhes da história, vai te dar todos os exemplos e vai falar de todas as implicações, né? Então, ele vai te contar tudo absolutamente nos mínimos detalhes, coisas que só ele reparou, coisas que só ele percebeu. É um Mercúrio muito inteligente, é um Mercúrio muito bom também para comunicação, normalmente melhor na comunicação escrita do que falada, porque o Mercúrio em Virgem costuma ser um Mercúrio mais tímido, né? Então nem sempre gosta de grandes exposições, de luzes em cima dele. É um Mercúrio que prefere uma comunicação ali mais profunda, para pouca gente, para quem realmente está interessado naquilo que ele está falando e naquilo que ele tem de conhecimento mais específico. Então, normalmente domina um assunto e fala muito bem sobre aquele assunto. No caso do Mercúrio em Libra, o Mercúrio em Libra é um Mercúrio muito comunicativo, é um Mercúrio que fala muito bem e que adora conversar. Então é um Mercúrio muito social, é um Mercúrio que gosta da troca, de falar, de ouvir. Dentro de um relacionamento gosta muito de conversar, né? Então vai conversar com o marido, vai conversar com o colega de trabalho, vai conversar com todo mundo com quem se relaciona e quer saber o que o outro pensa. Só que é um Mercúrio que, apesar de falar muito bem e de ter todo esse lado aí da comunicação muito legal, precisa que o outro concorde. Então, às vezes, se ele fala alguma coisa e ninguém concorda, ele sofre, porque ele espera esse retorno positivo vindo dos outros. Então, é um Mercúrio que tem que trabalhar, às vezes, essa autoaceitação, que é assim, se eu penso isso, tudo bem, né? Se o outro não concordar comigo. E aproveitar e desenvolver mais esse lado da boa fala, da boa escrita e do pensamento mais justo e equilibrado também. O Mercúrio em Escorpião é um Mercúrio muito profundo, é um Mercúrio muito específico também, né? Assim como o Mercúrio em Virgem, o Mercúrio em Escorpião, ele está sempre atento a cada detalhe, ele capta tudo que está rolando no ambiente. Normalmente é uma pessoa assim que não adianta a gente esconder alguma coisa ou mentir para aquela pessoa, porque ela vai captar, né? Eu falo que o Mercúrio em Escorpião é o Mercúrio do detetive, é o Mercúrio do investigador, do pesquisador, tanto que a gente vê muita gente boa em pesquisa com Mercúrio em Escorpião, porque
sabe mergulhar fundo, vai até o fim, vai até as últimas consequências. É um Mercúrio que quer saber o porquê das coisas. Desde criança, aquela pessoa que vai perguntar tudo, quer saber o porquê, não aceita uma resposta ali pela metade e o que você não fala, a pessoa descobre, né? E é um Mercúrio que normalmente sabe se posicionar muito bem, fala muito bem. E a gente vê dois tipos de Mercúrio em Escorpião. Um que observa muito e fala pouco, e um que às vezes fala compulsivamente, é um dos Mercúrios que fala muito também. De qualquer forma, eles estão sempre observando, e é aquela pessoa que fala com você olhando nos seus olhos, que parece estar lendo a sua alma. No caso do Mercúrio em Sagitário, né, eu falo que o Mercúrio em Sagitário é o grande sincero, né, aquela pessoa, sim, a pessoa tem Mercúrio em Sagitário, você não quer ouvir a verdade, não pergunta para essa pessoa, porque ela vai dar opinião. Ela vai falar que você não está bonita, ela vai falar que você engordou, ela vai dar opinião sincera, senão ela prefere nem falar. Isso tanto Mercúrio em Escorpião quanto Mercúrio em Sagitário compartilham desse excesso de sinceridade. É um Mercúrio super animado, super otimista, aquela pessoa que sempre tem uma palavra amiga para te falar, que está sempre parecendo ali de bem com a vida, porque fala mesmo de uma forma muito empolgada. Tentando te convencer muitas vezes de que a opinião ou que a crença dela é a mais verdadeira, mas é um Mercúrio aí bastante filosófico também, e a gente vê em bons professores, em bons comunicadores também. No caso do Mercúrio em Capricórnio, é uma comunicação mais técnica, é uma fala mais pragmática, também muito pautada nos exemplos, nas coisas práticas, no começo, meio e fim, na certeza das coisas, na certeza absoluta daquilo que ele está falando. Né? Alguém que se está falando aquilo é porque sabe daquilo, é porque pesquisou aquilo a fundo, porque tem certeza. É um Mercúrio que não deixa passar alguma coisa ali pela metade, não. Ele está falando sério. É aquela pessoa que quando te promete alguma coisa, ela vai cumprir com muita responsabilidade, com noção do compromisso assumido, mesmo que ela não queira mais, se ela te falou que vai fazer, ela vai fazer. E é um Mercúrio que tem uma fala muito estruturada e que às vezes até outras pessoas ficam sem argumento, né? Porque ele é tão técnico, ele é tão certo do que ele está falando, que também às vezes acaba parecendo fechado demais. No caso do Mercúrio em Aquário, o Mercúrio em Aquário é um Mercúrio muito comunicativo, muito bom para falar, para se expressar, para escrever. Tem uma criatividade enorme, né? Então são pessoas extremamente criativas, a mente tem dois lados aí, porque também é um Mercúrio muito teimoso. O Aquário é um signo fixo, então tem uma mente mais teimosa, mas é muito aberto, né? Então assim, ele está aberto para ouvir outras ideias, mas para convencer tem que ter bons argumentos. Agora, se você conseguir convencer, ótimo, ele vai mudar de ideia e vai assumir que a sua ideia era a melhor. A gente vê muita gente também na área de comunicação, na área de ciência, de tecnologia. São pessoas muito inteligentes, mas que muitas vezes não têm uma lógica, que é a lógica dos outros, né? Uma lógica própria. Então, assim, liga um ponto ao outro, pulando ali alguma etapa. Então, nem sempre é um Mercúrio que consegue explicar porque chegou àquela conclusão. Mas são pessoas com uma mente realmente muito acelerada, e normalmente que tem essa inteligência aí, com certeza. E no caso do Mercúrio no signo de Peixes, é uma comunicação mais sensível, é uma comunicação também muito voltada ao seu emocional, então as situações emocionais, as situações externas acabam influenciando muito a sua forma de pensar. Às vezes isso pode até ser um problema, porque às vezes acaba sendo influenciado pela opinião dos outros ou pela energia do ambiente, ou se o outro está sofrendo ali, ele também fica pensando muito naquilo. É um Mercúrio muito criativo, é um Mercúrio muito intuitivo, capta tudo assim com uma facilidade enorme, meio que aprende por osmose também e capta tudo que o outro está pensando, tudo que o outro está sentindo. Tem uma coisa ali meio telepática também, principalmente com as pessoas com quem tem muita afinidade. E pode ser também um Mercúrio muito distraído, que às vezes ali está olhando para você, mas está com a cabeça lá em outro lugar. Quer saber mais sobre o seu Mercúrio? Vai no meu site www.titividal.com.br. Você pode calcular seu mapa gratuito para saber qual é a localização do seu Mercúrio, ou você pode comprar seu mapa online e ter ali uma explicação mais detalhada do seu Mercúrio por signo, seu Mercúrio por casa e todos os aspectos que ele faz também.
Se quiser, vem fazer uma consulta comigo que a gente vê todo o seu mapa, com foco não só em comunicação, mas todas as áreas da sua vida. No meu site tem todos os caminhos para chegar até mim. Deixa um comentário aqui também falando sobre o seu Mercúrio, como você vive esse seu Mercúrio, o que você mais gosta e o que você menos gosta nele, tá bom? Um beijo e até a próxima!